Bom dia, ilustre corretor, corretora. E aí, compromisso, né? Toda quarta-feira é dia do nosso programa Questão de Direito. Toda quarta-feira, das 10 às 10h30, conhecimento puro, a intenção de qualificar, deixar você craque aí para ter sucesso, ter êxito nessa profissão brilhante, que é o corretor de imóveis, tá bom? Então não perca o nosso programa, passe para o amigo, passe para a amiga corretora. Vamos lá, vamos passar para todo mundo. Vamos criar uma fidelidade nesse programa toda quarta-feira, Questão de Direito. Toda quarta-feira, quarta nobre, e sexta-feira o Cresce Esclarece, né? Tem programa melhor, tem programação melhor aqui na TV Cresce? Com certeza para te ajudar, para você desenvolver e ter sucesso na profissão. Conto com você então. Vamos espalhar isso. Vamos lá, vamos espalhar. Fala pro colega, quarta-feira, dia do Cresce, do programa Questão de Direito. Sexta-feira, quarta nobre, venha, participe da quarta nobre, os melhores palestrantes aqui do Brasil para te passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da experiência dele. Conte com isso, aproveite, tá bom? O Cresce fornece isso para você, não vai perder essa oportunidade, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, para todos vocês que nos assistem, venham nos acompanhando. Agradeço também os elogios que vem sendo feitos em relação ao programa, aos temas. Agradeço também ao pessoal que está mandando temas, né? Desapropriação. Então quem mandou aqui para nós aqui, o nosso amigo, o Renan. Um abraço para você, Renan. Desapropriação seria um bom tema, é um bom tema, e vamos falar sobre desapropriação. Tem muita coisa para a gente falar nesse programa. Vamos trazer aqui compra e venda, divórcio, alimentos, responsabilidade civil do corretor. Qual que é a responsabilidade civil do corretor, hein? Se você fizer algo errado, como que você vai pagar perdas e danos morais? Quanto custa isso para o corretor? Vamos falar também nos nossos próximos programas a responsabilidade trabalhista do corretor. Será que tem? Será que o corretor de imóveis tem vínculo empregatício junto a uma imobiliária, uma construtora? Olha quanto assunto importante. Responsabilidade criminal. Vamos falar também de ação de cobrança de corretor. Qual o fundamento dessa ação? A tese, jurisprudência, contrato de gaveta tem validade ou não? Compra e venda, promessa, compromisso, cessão de direitos. Uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos falar tudo isso. Vamos falar tudo isso no nosso programa. Tem um pouquinho de paciência, cada programa é um tema, mas com certeza a gente vai trazer com muito carinho, bem direcionado para você, corretor, para te ajudar, para você ter sucesso na profissão, tá bom? Então não perca nosso programa, toda quarta-feira, das 10 às 10h30, Questão de Direito. Vamos lá, e o tema de hoje, hein? O tema de hoje é importante. É importante e muito especial. Qual que é a importância do registro imobiliário? Qual que é a importância do registro imobiliário? Como assim, professor? Para o corretor de imóveis, falar em fazer um bom trabalho no ato de compra e venda, até numa locação, está nitidamente ligado ao registro imobiliário. Por quê? Vou te explicar. Um bom serviço, o que a gente costuma falar? Tem que ter começo, meio e fim. Então o começo da corretagem, você já sabe, é a captação. Conversamos lá no nosso programa, o número 1, a estreia, os atos iniciais do corretor. Se você perdeu, procura lá na TV Cresce, você vai achar. Tá vendo? TV Cresce, no YouTube, você vai achar. É importante você saber a intenção, até didaticamente, ter uma sequência aqui para te ajudar. Então, fez os atos iniciais da captação, aquela declaração de autorização de serviço, ou contrato, prestação de serviço de corretagem, tá tudo certo. Aí você tem que fazer o quê? Vender o imóvel, não é assim? Vender, alugar. Só que o seu serviço, para se concretizar e ser um serviço bem feito, e você não ter essa responsabilidade civil, que vamos conversar mais à frente, tem que fazer o registro. Então vamos conversar. O que é esse registro imobiliário? Bom, quando eu falo de registro imobiliário, eu estou falando do cartório de imóveis. Isso mesmo. Tem até um materialzinho para te ajudar aqui. Vamos diferenciar aí, ó. Cartório de imóvel é o cartório que cuida daquele bem. É o RG do imóvel, uma matrícula. Antes de 73 era chamado de transcrição. A partir de 1973 ganha-se o nome matrícula, Lei 6.015 de 73. Então virou aquela transcrição, vira matrícula. Então esquece a transcrição, só antes de 73, a partir de 73 matrícula. O que tem de importante essa matrícula? A matrícula é o RG do imóvel, é a história do imóvel, dos proprietários, a descrição, o tamanho do imóvel, a rua, os confrontantes. Então, falar em venda, um ato de compra e venda, até numa locação, tem que ter matrícula no meio. Eu tenho que pedir essa matrícula do imóvel, para saber a história do imóvel. Se esse imóvel teve um dono, dois, três, quatro donos, ou se tem uma hipoteca no meio, se tem um ônus, que a gente chama de ônus, se tem um financiamento no meio, será que pode vender? Um bloqueio judicial, talvez um bloqueio trabalhista, ou um bloqueio civil, uma ação de divórcio. Marido e mulher está no meio do litígio. E aí o advogado pede o bloqueio, o juiz defere o bloqueio o bem, não pode vender. Tem que olhar. A gente conversou lá nos atos iniciais sobre isso. Quando eu falo de ato,
atos iniciais, no compra e venda principalmente, na locação tem que ter também, mas no compra e venda eu estou falando de atos iniciais, certidão do comprador, certidão do vendedor e também do imóvel. Quando eu falo do imóvel é essa certidão. Essa certidão, nosso material está aí, para você dar uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha depois. Quando eu falo de certidão, é a certidão de matrícula. É a história do imóvel, eu preciso saber se tem algum ônus. O que é esse ônus? Algum bloqueio judicial, algum financiamento. Se ele está autorizado, se eu estou autorizado como corretor a fazer essa transação. Se a matrícula permite isso. Então, a importância do registro imobiliário. Quando eu falo em importância do registro imobiliário, é que o registro nessa matrícula de um ato de compra e venda, um compromisso de compra e venda, professor, qual que é a diferença? Compra e venda, pagou, levou, é a tradição no negócio, né? De um lado o comprador paga, do outro lado o vendedor entrega o bem. Então houve a tradição. No compromisso, quando a gente fala compromisso de compra e venda, muitas vezes o sujeito não tem todo o dinheiro. E aí ele compra esse bem financiado, parcela. Está lá R$200 mil e ainda parcela o restante. Então, compromisso de compra e venda é um contrato, porém um compromisso de compra e venda, onde amanhã, com a quitação do negócio, foi feita a quitação, conforme os comprovantes, consegue, na verdade, obriga, né, o vendedor a levar a registro, fazer a escritura pública e registrar no cartório de imóveis. Uma coisa que a gente tem que diferenciar, até para te ajudar na sua profissão, tenho certeza que se você já sabe disso, é só para reforçar, cartório de títulos e documentos, conhecido como cartório de notas, né, tabelionato de notas. Cada cartório tem sua função. Quando a gente fala de registro imobiliário, é no cartório, no conhecido registro de imóveis, cartório de imóveis. Os outros cartórios vão fazer, tem outras funções. Você pega o cartório, o tabelionato de notas ou cartório de notas, ele vai fazer procurações, pacto antinupciais, né? O que é o pacto antinupcial? O sujeito casou. Se ele não escolher nada, qual que é o regime que ele vai casar? Vamos falar disso nos nossos próximos programas. Se não escolher regime nenhum, ele vai casar no regime de união parcial de bens. Se ele optar por algum, separação total, ou um outro meio, união universal de bens, ele tem que fazer esse pacto antinupcial. Tem que fazer aonde? No cartório de notas, tabelionato de notas. Então, tabelionato de notas vai fazer procuração, reconhecimento de firma por autenticidade, autenticação, autenticação de cópias, é diferente. Cartório de imóveis, eu vou levar registro no cartório de imóveis, eu vou averbar informações. Então o sujeito comprou um imóvel, comprou esse imóvel, e o que acontece? Ele se divorciou. E aí, o que eu tenho que fazer? O corretor, quando é procurado para regularizar essa documentação imobiliária, o que tem que fazer? Ele pega, vai lá no cartório de imóveis, pega essa sentença e faz a chamada averbação. É importante isso, claro, porque um ato de compra e venda, se não está registrado o divórcio e a partilha dos bens nessa matrícula do imóvel, o que vai acontecer? Um problema sério. Por que o problema sério? Porque o sujeito não está autorizado a vender esse bem. A não ser, salvo exceção, com a anuência, né? Com a devida anuência da esposa, do marido, né? Do ex-marido, do ex-companheiro. Então, só vai quebrar esse elo, ó, dá uma olhadinha no material aí, só vai quebrar esse elo de divórcio e separação, né, vai quebrar realmente com o devido divórcio, a separação e a partilha dos bens. Senão o sujeito não está autorizado a vender nada, nem ele nem ela. Só exceção ao regime de separação total de bens, né? Aí tudo bem, então teria que ser analisado o regime de bens. Então a importância do registro imobiliário não é simplesmente no ato de compra e venda, mas em tudo que acontece na vida do sujeito, se tem bens devidamente registrados no cartório de imóveis, tem que fazer a averbação. Se divorciou, vai lá e averba. Fez uma doação, vai lá e coloca na matrícula do imóvel também. Vendeu? Também. Mesmo porque a matrícula gera o direito, conhecido no mundo jurídico como erga omnes. O que é isso, professor, esse termo em latim aí? Não, vou facilitar. Publicidade aos fatos, né? Então eu sou comprador, procuro você, corretor, corretora, para fazer um elo de ligação, o ato de compra e venda bem feito, porque você que entende no negócio. Procuro você. O que eu quero saber? Se o imóvel daquele sujeito que eu estou comprando é realmente dele. É dele. Está lá na matrícula? Então ele é dono. Ah, ele tem a esposa, é dele e da esposa. Então os dois têm que vender, não somente um, porque um é meieiro do outro, né? Salvo exceção o regime de separação total de bens. Então a importância é muito grande do registro imobiliário, porque quando você registra, você realmente é dono. Vem um ditado aí, tá tendo material aqui, e é muito, você já ouviu falar? Só é dono quem registra. E é isso mesmo. Concordo plenamente com esse ditado. Porque quando a gente fala em cartório de imóveis, eu estou falando de imóveis. Bens móveis vai ser regulamentado pelo Código Civil, é diferente. Quando eu falo de imóveis,
tem que ter registro. Acima de 30 salários mínimos, o Código Civil, ele traz para nós a informação que é um ato solene esse negócio, tem que ser escrito, tem que ter solenidade. O que é isso? Tem que levar registro no cartório de imóveis, é obrigatório acima de 30 salários mínimos. Então tem que levar, fez a compra e venda, leva no cartório de imóveis. O negócio é tão importante, eu vou trazer um exemplo para você, que se o sujeito, o Paulo, comprou em 2010, só que fez um contratinho de gaveta, porque ele virou para o corretor e para o vendedor e falou assim, olha, eu tenho dinheiro, mas não tenho dinheiro para registrar no cartório. Então, se eu fizer o registro do cartório, eu não vou comprar. Eu aceito, eu quero comprar, pago o preço que você quer, mas eu vou fazer um contratinho de gaveta e guardar. Até por causa de imposto de renda, eu não quero ter problema. Em 2010. Isso o Paulo, né? O Paulo comprou. Mas aparece o João hoje, 2014. Que dia que é hoje? Dia 25, né? Dia 25 de junho de 2014. Comprou hoje, foi lá no cartório e registrou. O João comprou em 2010, mas o Paulo comprou hoje. Judicialmente, numa briga judicial, porque o sujeito, o vendedor, fez a chamada dupla venda, agiu de má fé. Ele vendeu para um, não houve o registro. Ele aproveitou essa oportunidade, como não houve o registro, um contrato de gaveta. Gaveta porque está guardadinho na gaveta, só as partes sabem do negócio. Quando eu registro no cartório de imóveis, todo mundo sabe, gera publicidade. Ele vai e age de má fé. O vendedor vende para outro. Então vendeu para o João em 2010, vendeu para o Paulo em 2014. Numa briga judicial, quem vai levar isso? Eu te falo com propriedade. Não é o João, é o Paulo, porque a jurisprudência vem entendendo isso. É dono quem registra. Olha que situação. Por isso tem que registrar. Para você, corretor, não vai segurar esse abacaxi. Não vai segurar. Se o sujeito falar para você, olha, eu não quero registrar. Não quero registrar porque eu tenho problema com imposto de renda, não tenho como declarar, ou não tenho dinheiro para pagar os emoluentes, né, as custas do cartório. Dá a sua orientação. Fala, ó, eu oriento a registrar. Só é dono quem tem o imóvel devidamente registrado no cartório de imóveis. Não quer fazer o registro? Então assina uma declaraçãozinha aqui. Faz uma declaração. Uma declaraçãozinha. Eu, corretor inscrito no Cresce número tal, orientei o meu cliente a fazer o registro. Bom, foi orientado na data tal, mas o cliente, por razões pessoais, não optou em fazer o registro. Nesse instante, não assumo qualquer responsabilidade. Faz assinar essa declaração, porque é bucha, porque amanhã depois vai gerar um processo judicial, o cliente, né, esse comprador, vai perder a ação, porque é dono quem registra, e vai sobrar para você. Você vai ter algum problema jurídico aí nesse meio. Então, faça a coisa bem feita, começo, meio e fim. Oriente sempre o seu cliente no ato de compra e venda a levar a registro. Aí o contrato de locação também é importante levar a registro. Qualquer coisa que acontece, se a gente está falando de matrícula, a matrícula realmente é o RG do imóvel, tudo que acontece referente ao imóvel tem que ser registrado. O divórcio tem que ser registrado, uma doação tem que ser registrado, compra e venda também, locação também. Registro é uma coisa, a verbação é outra, né? Aí você vai no cartório de imóveis, o escrevente com certeza vai te ajudar. Então, tem que fazer, tem que orientar o cliente. Quem vai pagar essas custas é o seu cliente, é o comprador que vai fazer o pagamento, ou locador, locatário, né? Então, não é você. Você tem que fazer a coisa bem feita para não gerar problema, consequências para você, responsabilidade civil, criminal, disciplinar. Você tem que trabalhar e ter sucesso na profissão, ter tempo para correr atrás, para sobreviver com dignidade, sobreviver bem na profissão, não para passar nervoso, não é verdade? Então, fica a dica aqui, registro sempre, principalmente no ato de compra e venda. O negócio é tão importante, volto a falar, que não só esse exemplo que eu trouxe, mas o negócio é tão importante quando a origem desse terreno, dessa casa, ela é através de um loteamento. Se existe o registro lá no cartório de imóveis do compra e venda, do compromisso de compra e venda, se o vendedor some. Como assim, professor? Ó, o sujeito comprou, pagou 300 mil, faltou 50 mil. 50 mil ia pagar em 5 vezes. No 5º mês, o vendedor sumiu, foi para os Estados Unidos, vendeu outros imóveis, sumiu, foi embora, foi para os Estados Unidos. E agora? O comprador, o que ele vai fazer, hein? Tem que ter origem de loteamento isso, hein? Para conseguir essa dica que eu estou te passando. E agora? Não tem jeito, como que eu vou transferir para o meu nome se o vendedor sumiu? Você tem as provas de quitações, você tem 5 recibos de quitações, você tem um contrato de compra e venda, né? Na verdade um compromisso de compra e venda devidamente registrado na matrícula do imóvel. Você pega tudo isso e entra com um requerimento no cartório de imóveis e consegue fazer o registro, passar para o seu nome. Mesmo sem assinatura lá na escritura pública de quem? Do vendedor. Por quê? Porque você tem prova, você fez o registro, gerou o direito erga omnes, que a gente fala no direito, gerou a publicidade. Além de gerar a publicidade, o que você fez? Você tem os recibos, você provou o elo. Quando eu registro o contrato de compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, na matrícula, já gera o direito real. Olha que interessante, ó. Já, não é que é dono, mas já presume que é dono.
Então olha como é importante a coisa, tem que registrar no cartório de imóveis, sim, é importante fazer esse registro. Vamos lá para o momento mais esperado então, o assunto é bom, tem muita coisa para a gente falar, a gente vai trazer também informações nos próximos programas, tá bem? Então, outra dica que eu quero trazer para você, hein? Pode mandar e-mail para nossa produção, mas encaminha um e-mail bem completo, põe lá o seu e-mail inclusive, né, o telefone, porque na sua dúvida, a produção vai encaminhar um e-mail para mim, com certeza eu respondo. Com certeza eu tento responder com mais celeridade possível. Então, encaminha o seu nome completo, o número do Cresce, encaminha para a produção e solicita isso. Reenviar o e-mail para o professor Júlio. A produção vai reenviar e eu vou entrar em contato com você por e-mail para te ajudar, tá bom? Então, pode encaminhar que a produção encaminha para o meu e-mail pessoal. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos então para a questão X, então? Chegou o momento mais especial. Questão X, roda a vinheta. Grande momento, questão X, hein? Então vamos lá para a pergunta principal do nosso programa, o segundo bloco. Quais os riscos para o corretor que não orientar o devido registro? Então, a pergunta foi resumida, mas o que quer dizer essa pergunta? O corretor, aquele corretor, aquela corretora que orienta o seu cliente, não precisa registrar não, imagina, fica tranquilo, não dá em nada. Cuidado com isso, hein? Não é a orientação adequada, não é a orientação correta, não está agindo de boa fé e com conhecimento. Ó o programa aqui, Questão de Direito, para te ajudar toda quarta-feira, ó, das 10 às 10h30. Cresce e Esclarece, de sexta-feira. Quarta Nobre. Vamos lá, corretor. Quer ter sucesso na profissão? Tem que aproveitar, tem que ter conhecimento. Conhecimento custa caro. Então vamos aproveitar essa oportunidade que a TV Cresce está passando para você. Com muito carinho, o professor vem aqui para passar um pouquinho de conhecimento para você. Tem que registrar e tem que orientar sempre o cliente. Lógico, só vai conseguir registro aquele imóvel regularizado. Aquele que não tem uma escritura, e também não tem, né? Não tem escritura e também não tem matrícula ou não tem transcrição, aí precisa de uma regularização imobiliária, uma regularização de documentação, normalmente através de um uso capião, é uma das formas, porque é uma aquisição originária, nós conversamos sobre isso, para quem gosta do tema é importante saber também. Bom, o corretora virou e falou, não precisa registrar não, bobagem isso. Vai gerar algum problema? Vários problemas, porque como uma receita de bolo, tem começo, meio e fim. Como qualquer bom serviço bem feito, tem começo, meio e fim. E o seu serviço só vai chegar ao final, a sua responsabilidade, quando você prova que foi bem feito o negócio. Com o quê? Com os atos iniciais. Você investigou o comprador, investigou o vendedor, viu que ambos realmente poderiam fazer esse ato de compra e venda, você deu toda a assessoria e houve o registro. Acabou a sua responsabilidade. Quando você orienta a não fazer, pode gerar um problema. Que problema? Vários problemas. Um desses problemas, que acontece muito, a gente tem a oportunidade de fazer muitas defesas em relação a isso. O corretor não orienta o seu cliente a fazer registro. Levar no registro cartório de imóveis. E aí, depois de um ano, acontece uma dupla venda. O vendedor vende para outro. Ou senão, o vendedor está sendo processado lá no seu trabalho. Penhora o bem. Por que penhora o bem? Porque lá na matrícula vai constar o nome do último dono. O comprador tem um contato de gaveta, ele comprou. Está lá na gaveta, guardado, só os dois sabem, e o corretor. Mas a justiça não sabe. Quando é feita uma checagem, uma verificação de certidões, encontra essa certidão no nome do vendedor. E aí o juiz vai pedir o bloqueio, vai deferir o bloqueio, pedido pelo advogado que está cobrando. Pode ser ação trabalhista, uma ação civil, uma ação de cobrança de um banco, financiamento, pode ser ação que for um litígio, um divórcio. Olha o problema. E aí o que acontece? Ah, mas eu fiz a venda, não tem nada a ver com isso. Tem. Porque o vendedor pode jogar para cima de você, a responsabilidade vai falar que você não orientou, o comprador também. Você é o profissional técnico, você que entende no negócio. Quando surge um problema, alguém vai querer achar um culpado. Normalmente é o corretor e o advogado. Você está dando risada, mas é verdade. Cuidado com isso, tá? Então fuja dessa, oriente sempre. Se o sujeito não quer fazer, o comprador e o vendedor aceita essa situação, faz uma declaração. Faz uma declaraçãozinha informando que você orientou. Se der algum pepino, pelo menos você tem uma prova que você orientou. Fique esperto com isso, tá bom? Muito esperto. Sua profissão está muito ligada ao cartório de imóveis, principalmente no ato de compra e venda. Tem que fazer, tem que registrar. Quem vai gastar é o seu cliente, não é você. Você tem que orientar a coisa certa, tá bom? Vamos lá, então para o grande momento, pergunte ao professor. Roda a vinheta então. Então eu gostaria novamente de agradecer quem está nos assistindo. Eu sei que já tem um público fiel, que toda quarta-feira, mandar um abraço para você, um grande beijo aí para você que está nos assistindo. Continue nos assistindo toda quarta-feira, é o nosso compromisso, Questão de Direito.
vamos ficar esperto com essas questões de direito para ter sucesso na profissão. Então, um grande abraço para você que nos assiste. Eu sei que é de São Paulo, fora de São Paulo, para todos vocês. É com muito carinho que a gente faz esse programa e a gente se baseia realmente no que vem acontecendo de problemas em relação ao corretor. Mande realmente temas para os nossos próximos programas e mande perguntas também, com certeza eu vou responder. Já aproveitando, vamos responder só uma questão importante, foi de um programa anterior. Querido Clodoaldo, um abraço para você, Clodoaldo, parabéns, se você provavelmente está nos assistindo novamente, um grande abraço, é isso mesmo, a gente adora quando vem pergunta aqui, porque a finalidade nossa é essa, trazer conhecimento, qualificar você corretor. Então ele tem uma dúvida aqui que não é desse programa, é do próximo. Então vamos só falar rapidamente aqui, ó. Tem a seguinte dúvida: quando o cliente assina uma proposta para a compra de um imóvel e o proprietário não aceita, o assunto se encerra. O assunto se encerra. E quando for o contrário, caso o proprietário aceite e o cliente desiste, isso gera alguma multa? Essa pergunta a gente está encaixando ela nesse programa. O nosso tema hoje é o registro imobiliário, mas só para reforçar, e com muito carinho vou te responder rapidamente, o corretor é o elo de ligação, é atividade fim e não meio, diferente do advogado. Então ele só ganha quando concretiza o negócio. Quando é feita a proposta, e o sujeito faz o aceite, legal, validou o negócio. Vai ser feita a proposta e não houve o aceite do vendedor, não houve o negócio, não surgiu o negócio, ninguém tem direito de comissão. A comissão vai surgir para o corretor de imóveis, para a corretora, num negócio onde foi fechado, houve a proposta, houve o aceite, tudo certinho, mas por algum motivo o vendedor falar não quero mais vender, ou o comprador falar não quero mais. E isso vai gerar prejuízo para as partes, né? O Código Civil, inclusive, regulamenta isso. Então, o comprador desistiu, vai perder o sinal. O vendedor desistiu, tem que devolver o sinal em dobro. E aí sim o corretor, a jurisprudência vem entendendo que devido à comissão desse valor que um ou outro obteve êxito, né? Então, ou dessa perca de sinal, ou dessa devolução em dobro do sinal. O caso mais complexo teria que analisar, mas em regra é isso. Então não é porque houve a proposta, o corretor tem um direito, só quando fecha o negócio devidamente concretizado, contrato preliminar de compra e venda, proposta e aceite, tá bom? Vamos trazer essa questão em outros programas também para te ajudar também. Fica tranquilo, Clodoaldo, mas agradeço, envie mais questões para nós, tá bem? Vamos lá, outra pergunta aqui, ó, agora referente ao tema de hoje, tá? Em se tratando de registro imobiliário, presenciei um fato em crédito imobiliário pelo Banco do Brasil, onde foi me dito pelo correspondente bancário que uma pessoa do sexo masculino e outra do feminino, por exemplo, namorados e noivos, necessitariam, para fazer um financiamento em conjunto, não sendo casado, um acordo pré-nupcial, para que possa fazer o financiamento imobiliário. Também essa situação complexa. Foi o Ney Lopes aqui. Um grande abraço para você, Ney Lopes. Um grande abraço, continue mandando temas e perguntas para nós, para tornar esse programa cada vez mais rico. A intenção é essa, tá? Bom, essa questão aí, isso na verdade, o namorado ou o noivo precisa analisar. Porque pacto antinupcial, nós vamos pensar no pacto antinupcial na situação onde o sujeito não escolhe um regime de casamento. Hoje, para quem for casar, você que está pensando em casar, chegou no cartório, vai casar. Se você não escolher nenhum regime de casamento, você já vai sair de lá com o pacote pronto. Qual que é o pacote pronto? Regime parcial de bens. Então, antes da constância do casamento, cada um que tinha é seu, após é dos dois. Então, se um já tem um apartamento antes do casamento, continua sendo dele, somente dele. Após o casamento, o que os dois adquirirem é dos dois. Então, essa é a regra. Quer mudar isso? Vai ter que fazer um pacto antinupcial. Por quê? Porque vai escolher um regime de casamento. Esse pacto antinupcial vai escolher o regime de separação total, de bens, união universal de bens. Então é uma outra situação. Então, só para corrigir juridicamente aqui, o que é importante aqui? Financiamento, para ser feito o financiamento no nome dos dois, vai depender muito do regimento interno de cada banco, de cada empresa que vai fazer o financiamento. Então a gente teria que analisar com mais cuidado esse regimento interno. Mas o que é importante saber é que o sujeito para financiar marido, namorado, noivo, para financiar o financiamento ser no nome dos dois, não precisa estar casado, né? Isso não tem muito sentido. O que acontece muito no convênio, né? O sujeito fala, eu quero encaixar minha namorada no convênio. Aí ele vai no cartório e faz uma declaração de união estável, que equipara-se ao regime de casamento parcial de bens. Mas essa situação me estranha um pouquinho. Se você quiser, encaminhe um e-mail para a direção do programa, eu vou te responder vou fazer algumas perguntas importantes e vou te responder esse e-mail com mais fundamento técnico, tá bom? Porque realmente a questão é mais complexa. Mas de primeiro momento, se vai financiar um imóvel, os dois vão ser proprietários, não precisaria
precisa analisar o regimento interno do banco, alguma questão interna do banco. Mas de regra não tem licitude isso, mas teria que analisar melhor, manda para mim, tá bom? Pergunta da Ana Lúcia. Ana Lúcia, um grande abraço para você. Posso registrar instrumento particular de compra e venda de vaga de garagem diretamente no registro de imóveis? Precisa tomar cuidado, né, Ana Lúcia? Essa questão de registro vaga de garagem. Antigamente a vaga de garagem normalmente era junto. Então o sujeito comprava um apartamento, normalmente já vinha junto. Hoje não, a maioria mudou isso. A maioria dos imóveis, apartamentos, a vaga de garagem é separada, uma matrícula separada. Muito cuidado para você, corretora que faz assessoria em leilão. Explica para o seu cliente se ele está comprando no leilão um imóvel com garagem ou sem garagem. Isso dá problema, hein? Por quê? Porque depois o seu cliente vai achar que comprou um imóvel com garagem e não vem com a garagem. E quando compra no leilão é livre e desembaraçado o quê? O que comprou no leilão. Se ele comprar depois no acordo a garagem, já não é livre e desembaraçado. Pode aparecer uma ação judicial de cobrança no meio. Relação ao registro da vaga de garagem, pode fazer separado? Também vai depender da convenção do condomínio. Tem condomínio que, apesar da matrícula ser separada, na convenção do condomínio proíbe a venda, salvo exceção, para um morador do mesmo condomínio. Aí consegue registrar. Mas se tiver alguma coisa na convenção falando que não pode, precisa dar uma olhada. Ah, professor, onde eu vou achar esse documento? Vai no cartório de imóveis, passa o nome do condomínio, o endereço, o cartório de imóveis te dá uma cópia. Você consegue uma cópia da convenção coletiva, né, da convenção do condomínio e do regimento interno do condomínio, é importante. Lá que vai estar essa informação, se é autorizado vender para estranhos, terceiros ou não. Se for autorizado vender para estranhos, excelente, você consegue. Se não for, só para morador, também. Aí você consegue registrar o nome do morador? Sim, consegue sim. Salvo exceções aí. Né? No direito tem muita exceção, mas nesse caso, o normal, a regra seria essa. Ana Lúcia, também estou à disposição. Encaminhe um e-mail aqui para nossa direção, para o nosso programa, que o programa vai encaminhar para o meu pessoal. Eu te respondo essas questões, a intenção é te ajudar. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá, estamos chegando ao final do nosso programa. Tá torcendo pro Brasil? Tá torcendo? Já tá chegando, hein? Vai ganhar essa Copa aí, hein? Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer ao colega que nos assiste. O programa realmente, o pessoal vem fazendo vários elogios. Fico muito feliz, porque é com muito carinho que estou aqui. Vamos caprichar, envie temas para nós, perguntas. Vamos caprichar, vamos fidelizar esse programa Questão de Direito. Toda quarta-feira das 10 às 10h30. Avise o colega, liga lá na TV Cresce, liga o notebook do lado da mesa, assista esse programa. São temas interessantes, apropriados para você, corretor. Feito com muito carinho, vai te ajudar. Se não te ajudar hoje, amanhã você vai falar assim, nossa, caiu no Questão de Direito, eu aprendi. E você não vai entrar numa fria, tá bom? Porque as questões nós vamos trazer sempre voltada à prática e ao corretor. Porque é isso que a gente precisa ajudar essa categoria aqui, porque é uma função especial, né? O corretor é uma função pública federal, tá bom? Tenha orgulho da sua profissão. Um grande abraço, ótima semana, torce pro Brasil, hein? Um abraço, tchau!